Fala pessoal, esse vídeo, o objetivo dele é ensinar como se constrói um menu utilizando o P5JS, tá bom? Então vamos lá, primeiramente vamos acessar o site do P5JS e vamos entrar aqui no link do editor. Eu aconselho vocês sempre logarem, né? Quem não tem conta, cria conta aqui, então eu vou logar, eu já tenho conta. Beleza, estou logado aqui. E a primeira coisa que a gente tem que fazer são construir os botões, certo? Então, a primeira coisa, eu vou construir os botões, vou construir utilizando o Rect. Ele construi retângulo. O retângulo, esse Rect, ele funciona com dois parâmetros iniciais, que é o X e o Y, e depois largura e altura. Então, com isso aqui, eu já tenho meu retângulo, vou dar uma ajustada, puxar ele um pouco mais para trás. Vou botar 150 aqui. E vou subir um pouco mais o X, o Y, 100. Então, aqui eu já tenho um botão, tá bom? Vou colocar também um texto para ficar em cima desse botão. Acho que vou reduzir até a altura dele, está muito alto. Também ficou baixo. Aqui a altura, um pouquinho mais, 40. Pronto, ficou legal. Um pouco mais largo, 130. E agora eu consigo puxar até mais aqui, para 140. Então vocês ajustem a posição onde você quer o botão. Vou botar ele aqui 100 e puxar ele mais para 130. Pronto. Tá? Então esse é o meu primeiro botão. Vou colocar um texto agora em cima dele. Jogar texto e a posição, né? Vou tentar me aproximar do que já tem definido ali. Vamos ver quando é que aparece. Jogar. Vou aumentar o tamanho. Text size 16, 20. Vou colocar mais para o lado. 160. Um pouco mais. 180. Um pouco menos. 170. E vou descer aqui. 120. Um pouquinho mais. 130. Menos 25. Ok, mais um pouquinho para o lado, para dar uma centralizada. Pronto, esse é o meu botão de jogar. Se eu quiser deixar ainda com as bordas arredondadas, eu consigo colocar um parâmetro a mais, aqui por exemplo 15, ele arredonda, fica com a carinha de botão. E para fazer um novo botão, eu posso só realmente copiar e colar, colocar aqui, para fazer o segundo desenho, né, do botão. O X vai ser o mesmo, o que vai mudar é o Y agora. Eu vou colocar para 200, ou 150, para não ficar tão longe. Pronto, 150. E a posição também eu vou colocar para o Y descer. 150, 175. Aqui eu vou mudar, né, para ser, por exemplo, créditos. Então agora eu tenho dois desenhos de botões. Puxar um pouquinho mais esse X para trás, que o nome créditos é maior e não fica tão centralizado. Pronto. Então aqui a gente está fazendo ajustes finos, à medida que vocês acharem melhor, né? Não ficou tão bom não, 77. Pronto, tá. Então isso aqui eu fiz a parte dos desenhos. O que eu tenho que fazer agora é o clique, capturar o clique do mouse. Para calcular o clique do mouse, eu uso a function mouse clicker. Então, é uma função do JavaScript, né, ou melhor, do P5, JS, da biblioteca P5. E toda vez vou colocar um console.log, que é só um texto, que é só um comando que exibe qualquer coisa, né, oi, por exemplo. Então, quando eu clico, quando o mouse qualquer
quando o mouse for clicado, ele vai escrever oi. Oi, certo? Só que eu não quero só isso, né? Eu quero saber, por exemplo, a posição que ele foi clicado. E existe uma variável mouse x e também mouse y para isso. Então agora, quando eu clicar, ele vai me retornar a posição x e y do mouse onde eu cliquei. Então se eu clicar aqui no cantinho, vai ficar próximo de zero, né? 3 e 2. E se eu clicar aqui no outro extremo, perto de 400, né? Então a gente viu perto de 400. Tá? Então, esses valores, agora eu posso testar se o clique do mouse foi dentro dessa área ou não. Tá? Então, vamos fazer o primeiro teste. Né? Quero testar se o mouse X, se o X do meu mouse foi aqui, ó, nessa região aqui. Uma outra coisa para facilitar, a gente pode estar escrevendo, aproveitar o método draw para escrever essas variáveis mouse x e mouse y. Eu vou escrever dentro do método draw para ele ficar sempre me desenhando isso. Mouse x, mouse y. A posição 20 e 20. Então, note que aqui agora eu já tenho todo um, né, posicionamento do X, o Y. Vai me ajudar agora a fazer esses testes do mouse clicker. Então, se o mouse for clicado e também se, né, o mouse X for maior que quanto? Aqui o X começa o botão jogar, que é 130, né? E eu posso olhar por aqui, 130 também. Então, se ele for maior que 130 e o mouse X também for menor que quanto? O máximo do X é quanto? 270, que é 130 mais 140. 270, aí fiz para o X, agora tem que ver se o Y também bate. Mouse Y for maior, qual o meu Y? Meu menor Y é 100, tá aqui, 100. Então eu coloco aqui, se o mouse Y for menor que 100 e o mouse Y for menor que quanto? Qual o máximo? 140, né? Que é 100 mais 40, 140. Se tudo isso for verdadeiro, né? Se o mouse estiver por nessa região, tanto daqui para cá ou aqui, eu estou clicando dentro dele. Então, posso botar um console.log só para verificar. Clicou no play. Jogar, né? Clicou no jogar. Vamos ver? Então, eu estou clicando aqui fora, ele só está botando as coordenadas, o oi, 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 oi. Está só imprimindo o oi, oi, oi. Para se eu clicar dentro de jogar, aí vem, clicou no jogar. Então, ele já está... Créditos não está funcionando, mas se eu clicar em jogar, vai aparecer, clicou no jogar. Tá bom? Então, ele já está capturando isso. Eu posso tirar esses consoles, esse console.log aqui. E agora eu clico e ele não acontece nada. Só vai escrever alguma coisa se eu apertar em jogar. Jogar. Tá? Então, está funcionando, ele já está identificando que eu cliquei nesse botão jogar. Agora, o que eu quero fazer é levar ele para uma outra tela, né? A segunda tela. Para isso, eu vou criar uma variável extra. Tela. Vou dizer que começa na tela 0. E eu vou criar uma nomenclatura para dizer que a tela 0 vai ser igual ao menu. Isso aqui é um comentário, tá? É só para vocês se basearem. E a tela 1 vai ser a tela jogar, por exemplo. A tela começa com tela igual a 0. E tudo isso aqui que ele está desenhando só pode ser desenhado se a tela for igual a 0, que é o menu. Então, vou fazer um teste agora. Ele não vai desenhar sempre. Se a tela for igual a 0, aí vai ser tudo isso aqui. Então, essa é a minha tela do menu. Então, tanto é que se eu executar aqui, ele continua funcionando, ok, não faz mais nada. Agora, se eu mudar, clicou no jogar e eu mudar a tela para igual a 1, para receber a tela receber 1, não mais 0, isso aqui ele não vai entrar mais nesse if, ele não vai desenhar mais os meus botões do menu. Então, os botões do menu vão sumir, quer ver? Clicar, sumiu.
É como se eu estivesse em outra tela. Só que eu ainda não coloquei nenhum desenho nessa outra tela, né? Que seria o quê? Que eu poderia fazer um outro if, né? Se a tela fosse igual a 1, eu poderia desenhar aqui, por exemplo, aproveitar esse texto e colocar bem-vindo ao jogo. Então, tela jogar. Certo? Então, se eu clicar aqui agora, bem-vindo ao jogo, tela jogar. Eu estou em outra tela. Então, graças a esse controle da tela, se for igual a 0, ele desenha isso. Se for igual a 1, ele desenha aquilo. Para deixar mais organizado, a gente tem que... ele nunca vai poder desenhar duas telas ao mesmo tempo, então eu coloco um else, né? Se não, se fica mais organizado o código, tá bom? Então, com isso a gente consegue implementar as trocas de telas. Inclusive, eu posso botar um botão aqui, vou aproveitar esse desenho de botão para colocar aqui. Para desenhar um botão de voltar, por exemplo, como seria esse botão de voltar que funciona só nessa tela 1. Então, vamos ver. Já está desenhando aqui, vou descer esse botão, quero botar um botão de voltar aqui embaixo. Então, eu vou colocar para o Y ficar 350, deixa eu ver se fica ok. E vou agora andar um pouco para o lado, ele. 250, o X. Aqui, ok. E vou colocar um texto, né? Eu vou colocar também um texto que indique que ele é voltar. Text. Voltar naquelas posições 250, 350. Vamos ver, voltar. Agora fazer os ajustes. Vou descer, vou andar um pouco mais para o lado. 300, acho que foi. Não que nem tanto. 290. E vou descer um pouco aqui. Uns 20. Centralizar, jogar, voltar. Dá para descer um pouquinho mais, né? 75. Então, jogar. Tem um botão voltar, só que ele ainda não está clicável. O que é que eu vou fazer? Mais uma vez, vou aqui na tela do mouse clicker e vou testar agora se o mouse X for maior que quanto? 250. E mouse X for menor que 390. E mouse Y for maior que 300, né? E 10. E mouse Y for menor que 390. E é isso, né? 390, 350. Aqui é 350. 350. Confundi. Então, se ele for aqui, então significa que ele vai estar clicando no voltar, só que ele ainda não vai estar no voltar. A gente vê se está funcionando. Jogar. Aqui não está funcionando nada. Cliquei no voltar. Está funcionando, clicar voltar, só que ele não está voltando, ainda está na tela, né, na tela 1. Para ele voltar, ele tem que ir para a tela 0. A gente definiu, né, que se for tela 0, ele vai para o menu. Aí a tela vai ser igual a 0, ele só vai desenhar isso e vai apagar, não vai mais desenhar isso. E quem apaga, na verdade, essa linha aqui, background, porque ela desenha tudo branco de novo, esse cinza, na verdade, e ele apaga tudo. Então, sempre o Draw vai estar redesenhando tudo e sempre limpando, né? Ou desenhando ou o que está aqui ou o que está aqui embaixo, certo? Então, provavelmente agora a gente joga aqui, jogar, voltar, jogar, voltar, jogar, voltar. Se eu quiser botar mais uma informação extra para a gente saber aqui, pode ser interessante para vocês não se perderem, imprimir em qual tela eu estou. Então, além do X e o Y, eu estou dizendo em qual tela, eu estou na tela 0, né? Quando eu clico aqui, o X e Y e a tela 1. Quando eu volto, a tela é 0.
tá? Então, esse é um vídeo mais curto de como a gente poderia fazer um menu e a transição entre telas, tá? Espero ter ajudado. Valeu, pessoal. Abraço.